Olá, meus alunos, vamos então para mais uma parte da nossa aula. Voltando lá onde nós tínhamos parado, no artigo 457, parágrafo 4º, para que não reste nenhuma dúvida, o parágrafo 4º do artigo 457 da CLT, ele vai lá e define o que é prêmio. Por quê? Porque o parágrafo 2º do artigo 457 fala que os prêmios não refletem não possuem natureza salarial, ou seja, não refletem no contrato de trabalho, tá? Então, tudo aquilo que você receber como prêmio não vai contar para as suas férias, não vai contar como média para o seu 13º, não vai contar como os 8% do seu FGTS e não vai contar para o seu INSS, tá? Lembrando, eu pulei o parágrafo 3º porque nós vamos falar de gorjeta daqui a pouco, tá? Continuando, analisando o parágrafo 5º, aí tem dois pontos interessantes. Primeiro, o parágrafo 5º ele está sobre a vigência da MP 905 de 2019, que é a medida provisória que instituiu o contrato verde e amarelo. O Congresso tem até o prazo agora do dia 20 de abril para julgar essa medida, julgar no sentido assim, de ou transformá-la em lei ou deixá-la se extinguir e ela aí perder o seu efeito. Tudo bem? Mas hoje, né, no dia da nossa aula, 2 de abril, faltando 18 dias para essa definição da medida provisória 905, o parágrafo 5º vai falar sobre a questão do fornecimento de alimentação. E aí este fornecimento pode ser in natura, ou seja, fornecer o material da alimentação, né, a alimentação fisicamente mesmo, né, por meio de uma cesta básica, por exemplo, ou pode ser por meio de documentos, tais como ticket, vale, cupons, nesse sentido, tá? Então, o parágrafo 5º, ele menciona o seguinte: o fornecimento de alimentação, seja in natura, cesta básica, ou seja, por meio de documentos de legitimação, tais como tickets, vales, cupons, cheques, cartões eletrônicos, destinados à aquisição de refeições ou de gêneros alimentícios, ou seja, com fim específico para isso, não possui natureza salarial e nem é tributável para efeito da contribuição previdenciária e dos demais tributos incidentes sobre a folha e salários e tampouco integra a base de cálculo do imposto sobre a renda de pessoa física. Ou seja, aquele valor que você recebe como ticket de alimentação, vale alimentação, ele não possui natureza salarial. Existe uma diferença entre o que é de natureza salarial e o que é de natureza indenizatória. O que é de natureza indenizatória não reflete nos demais itens, né? Por exemplo, o que é de natureza indenizatória não vai ser calculado na média, como média, né? Para você ter uma base de férias, de 13º. O que é de natureza salarial vai se refletir lá nas suas férias. Então, o que o artigo 5º fala do artigo 457, com a redação dada pela medida provisória 905, ele fala o seguinte, que o salário in natura e o salário, seja ele dado por meio físico ou por meio de documentos, ele não vai refletir no seu salário, ele não faz parte da remuneração. Aliás, ele faz parte da remuneração, perdão, mas ele não vai fazer parte da remuneração no sentido de computar isso tudo aí para fins de cálculo de férias, 13º, FGTS e INSS. Então, se você recebe aí R$2.000 e R$400 de ticket de alimentação, as suas férias serão calculadas tão somente com base no seu valor, no valor do seu salário de R$2.000. O seu 13º vai ser calculado em cima do valor dos R$2.000, não será em cima de 2.400. Tranquilo? Bom, quanto à questão da gorjeta propriamente dita, o que nós temos sobre a gorjeta? O artigo 457, parágrafo 3º, teve uma redação modificada, aliás, pela Lei da Reforma Trabalhista, Lei 3.467 de 2017. E aí ela fala o seguinte: considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também o valor cobrado pela empresa, como serviço adicional a qualquer título e destinado à distribuição dos empregados. Então considera a gorjeta, aquele salário, aquele valor, 5, 10 reais, enfim, aquele valor que é pago pelo cliente diretamente ao garçom, ao empregado da empresa, né? Não o garçom, mas ao empregado da empresa, ou
aquele em que a empresa cobra para repassar ao empregado. Quando você vai num restaurante que você paga aqueles 10% é considerado gorjeta. Tudo bem? Bom, aí o artigo 457A da CLT, ele também está esculpido na CLT, ele também está lá adicionado na CLT por meio da medida provisória 905 de 2019. Então, ele é válido até 20 de abril. De 20 de abril em diante, a gente não sabe o que vai acontecer. Tudo bem? Vou deixar bem claro isso para vocês nesse vídeo agora. Tranquilo? Bom, o artigo 475A da CLT, ele fala o seguinte, que a gorjeta não constitui receita própria dos empregadores, mas destina-se aos trabalhadores e será distribuída segundo critérios de custeio e de rateio definidos em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Então ele fala que a gorjeta deverá ser, a divisão da gorjeta deverá ser combinada em acordo ou convenção coletiva de trabalho. E aí ele continua lá no parágrafo 1º, falando que caso isso não tenha sido convencionado em acordo ou a convenção coletiva, que deve ser feito por meio de Assembleia Geral dos Trabalhadores. Beleza? Bom, parágrafo 2º, vai lá e fala o seguinte, olha, as empresas que cobrarem a gorjeta deverão inserir esse seu valor na nota fiscal, ou seja, ele deverá dar a nota fiscal da gorjeta que ele está cobrando, tá? Além de, e aí ele diferencia, as empresas que participam do que eles chamam de regime de tributação federal diferenciado e as que não participam no regime de tributação federal diferenciado. Tudo bem? Danilo, o que é isso? Isso aí já é direito comercial, não faz parte da nossa aula de direito do trabalho. No entanto, são regimes adotados pela empresa, né, o enquadramento da empresa em determinados regimes de tributação, apenas para que a gente tenha uma base quanto a isso. Tudo bem? Então, ele fala lá no parágrafo 2º do inciso 1º, lá do artigo 457A, tá difícil, que as empresas que cobrarem a gorjeta deverão inserir o seu valor na nota fiscal, além de lançá-la na respectiva nota de consumo, facultada a retenção de até 24% da arrecadação correspondente para custear os encargos sociais. Por quê? Eles vão fazer o seguinte, vamos imaginar, final do mês, a gente parte de 2 pontos. Primeiro, a gorjeta ela tem natureza salarial, ela vai refletir sobre seu 13º, suas férias, ou seja, ainda que não paga pelo empregador, isso vai influenciar diretamente no pagamento do empregador quando ele for pagar suas férias, seu 13º, porque a média da gorjeta também será adicionada às suas férias, seu 13º, ao seu FGTS e ao seu INSS. Tudo bem? Então, o que ele fala? Se for adotante do regime tributário federal diferenciado, né, se for uma empresa inscrita neste regime, ele pode pegar 24% do que é arrecadado como gorjeta e pagar para custear os valores de incidência da Previdência, essas coisas. Ele pode pegar aquilo ali para pagar justamente esse reflexo que a gorjeta vai ter quando do pagamento das férias do 13º, 24%. Se ele não for adepto da tributação federal diferenciada, ele pode pegar até 33%. Beleza? E aí o inciso 3º fala o seguinte, que as empresas devem anotar na carteira de trabalho e previdência social e no contra-cheque de seus empregados o salário contratual fixo e o percentual recebido a título de gorjeta. Então você vai receber R$2.000 mais 10% a título de gorjeta. Tá? Parágrafo 3º fala que a gorjeta, quando entregue pelo consumidor diretamente ao empregado, terá seus critérios definidos em convenção ou acordo coletivo, facultada a retenção nos parâmetros estabelecidos no artigo 2º. Ou seja, ainda que for entregue ao executado diretamente ao empregado, ele poderá pegar esta gorjeta e descontar este valor que ele recebeu para custear depois lá os reflexos dessa própria gorjeta. Tudo bem?
As empresas deverão anotar na carteira de trabalho e previdência social de seus empregados o salário fixo e a média dos valores das gorjetas nos últimos 12 meses. Ou seja, quanto você recebe, os últimos 12 meses, quanto você recebeu de gorjeta? A média. R$300? Deve ser anotada lá na sua carteira de trabalho isso daí. Tudo bem? Bom, continuando. Se porventura a empresa cortar a gorjeta, cortar o recebimento desta gorjeta, tá? Se você tiver recebido isso por mais de 12 meses, isso daí vai incorporar no seu trabalho, vai incorporar no seu salário. Ou seja, a empresa corta. Beleza, eu recebi gorjeta mais de um ano? Vai, eu recebi. Então eu vou pegar os últimos 12 meses, tá? Vou fazer uma média, a média aí deu R$300. Isso vai incorporar no meu salário. Tranquilo? E, por fim, o parágrafo 6º fala que a não observância dos demais artigos, dos artigos 1º, 3º e 4º, uma vez que comprovado essa não obediência, o empregador deverá pagar ao empregado prejudicado, a título de multa, o valor correspondente a 1/30 da média da gorjeta recebida pelo empregado por dia de atraso, limitado ao piso da categoria, assegurados em qualquer hipótese os princípios do contraditório e da ampla defesa. Pessoal, o artigo 5º, ele é um pouco, esse artigo 457-A da CLT, ele é um pouco complexo, porque ele é muito novo, ele foi instituído a partir de novembro agora, né? E aí eu repito mais uma vez, a gente não tem certeza até que ponto ele vai valer, porque na última consulta que eu fiz acerca da medida provisória 905, que é a medida que dá redação a este artigo, ela deve ser votada segundo o site do próprio Senado, segundo o site de notícias, né, do próprio Senado, ela deve ser votada até o dia 20 de abril. Então pode ser que a partir do dia 21 de abril, isso tudo que eu falei para você não funcione mais. A única coisa que com certeza vai funcionar é a questão do parágrafo 3º do artigo 457, porque essa redação já é dada por lei, promulgada, tudo dentro das normas legais e regulamentares. Beleza, pessoal? Lembrando que eu estarei sempre online aí para eventual dúvida, qualquer coisa, me chama lá no WhatsApp, me chama lá na área do aluno e eu terei o prazer de poder ajudá-los aí. Fiquem com Deus, até uma próxima. Tchau, tchau.